O presidente Lula voltou a São Paulo ontem para cumprir a agenda econômica em São José dos Campos, participou de eventos ao lado de ministros e do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Repórter Marcelo Matos. Presidente Lula descarta briga com Venezuela, Nicarágua e Argentina, porque o Brasil não ganha nada com o conflito. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O petista destacou a associação do político com o ladrão e saiu em defesa da classe. Todo mundo chama político de ladrão, político um monte de coisa. E eu digo sempre o seguinte, que vera Deus que todas as profissões fossem igual político. Porque mesmo que você chama ele de ladrão, ele vai ter que a cada 4 anos ir para a rua, vai ter que se expor, vai ter que ser atacado e vai ter que atacar para poder sobreviver. E é assim que a gente aprende a fazer política e é assim que a gente constrói o que nós estamos fazendo aqui. Lula cumpriu a agenda em São José dos Campos, em São Paulo, na assinatura do apoio do BNDES à concessão da rodovia Presidente Dutra, num contrato de 15 bilhões de reais, o maior do país, com a participação do Banco de Investimento, concessionária e instituições privadas, na expansão viária do acesso entre São Paulo e o Rio de Janeiro, pelo qual passam 800 mil veículos diariamente, 40% do PIB brasileiro, com destaque para a construção da nova Serra das Araras, um gargalo do sistema que atravessa uma população de 20 milhões de pessoas no seu entorno e logo após, no segundo compromisso, no Vale do Paraíba, o presidente do Brasil seguiu para a sede da Embraer, na oficialização da participação do BNDES na compra de 35 aviões num contrato com a American Airlines, a companhia aérea dos Estados Unidos. O presidente Lula fez fortes críticas à possibilidade da venda da Embraer à Boeing, que foi pensada no governo de Jair Bolsonaro. E diante de uma balança comercial fortemente marcada pelas commodities, um avião como aquele foi citado como um bem de consumo manufaturado altamente tecnológico, algo que precisa crescer na balança comercial brasileira. Como é que pode um país que tem uma empresa da magnitude da Embraer, com engenharia formada aqui nesse país, preparada nesse país, a terceira empresa de aviação do mundo, é que pode alguém achar que é só vender? Graças a Deus, não foi praga minha, nem foi nada minha, não deu certo. No eterno embate com o Banco Central, a cobrança do mercado financeiro e setor produtivo no corte de gastos e equilíbrio fiscal, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após o anúncio do contingenciamento de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Nós temos ações da Embraer, estamos muito contentes porque as ações estavam R$7, estão batendo... Quanto que estão batendo? R$43 hoje? R$43. Isso se deve muito ao presidente Lula e ao Fernando Haddad, que tem comido o pão que o diabo amassou para ajudar a botar em ordem as contas públicas que nós herdamos e está entregando o resultado. Sobre o apoio às empresas aéreas aqui do país, Mercadante afirmou que o governo Bolsonaro nada fez e agora o BNDES discute com as empresas um auxílio que passa pela compra dos aviões da Embraer. A pandemia deixou uma sequela importante, as empresas estão muito bem, o mercado está muito bem, o Brasil batendo recorde de turistas internacionais, recorde de divisas, mas nós precisamos apoiar essas empresas, mas elas precisam comprar avião da Embraer. Essa é uma condição fundamental para todo o esforço que o governo está fazendo de repactuar o passivo fiscal, de financiar, mas nós precisamos trazer aviões da Embraer. O vice-presidente de Finanças da Embraer, Antônio Garcia, ressalta o crescimento de 2 dígitos da empresa, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Terceiro trimestre e o quarto vão ser muito fortes.
alguns solavancos ainda na cadeia de suprimento, mas a gente está muito confiante que vai atender os nossos guidance por mercado que a gente colocou para esse ano. Mais uma vez, o presidente Lula voltou a cobrar a presença institucional do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em eventos do governo, ao elogiar a postura dos prefeitos presentes em São José dos Campos. Bom, vamos ouvir um pouquinho mais o Acácio Miranda e a Luana Tavares. Acácio, no comecinho da reportagem, o presidente voltou a se referir à Venezuela. Nessa semana aqui, a Justiça Eleitoral brasileira tinha decidido o contrário, agora voltou atrás e vai mandar 2 observadores para a Venezuela no dia 28, semana em que Nicolás Maduro fez ameaças, disse que se não vencer a eleição do dia 28 haverá um banho de sangue na Venezuela. Pesquisas mostram que se a vontade do eleitorado for respeitada, ele tende a perder a eleição, porque o adversário tem mais de 50% das intenções de voto contra pouco mais de 20% de Nicolás Maduro. Como é que você avalia a postura do Estado brasileiro? A Justiça Eleitoral deveria ir à Venezuela? O Estado brasileiro tem alguma alternativa para tentar acompanhar e garantir que sejam legítimas as eleições na Venezuela, respeitada a vontade do eleitor venezuelano? Colombo, a gente tem que partir das ponderações do presidente da República. O Brasil, historicamente, nas suas relações internacionais, é um país neutro. Independentemente da ideologia do presidente que esteja no poder, nós sempre optamos pela neutralidade. A partir disso e a partir desta ideia, deste ideal, é necessário que as ações do governo brasileiro e das entidades brasileiras sejam pautadas nesta neutralidade. E eu acho que o caso da Venezuela é um exemplo bastante significativo, é um exemplo bastante emblemático. Nós temos, sim, que mandar representantes da Justiça Eleitoral brasileira. Estes representantes devem atestar a confiabilidade das eleições na Venezuela e, caso Nicolás Maduro faça alguma manobra onde ele não aceite o resultado daquelas eleições ou atente contra o resultado legítimo daquelas eleições, o governo brasileiro precisará, sim, se manifestar e tomar alguma atitude em relação a isso. Porque neutralidade, neste contexto, é sinônimo de observância das legislações internacionais. Com certeza. O cenário se agrava a partir do momento em que há uma declaração, uma manifestação pública em relação à guerra civil, em relação a derramamento de sangue, dependendo do resultado das eleições. E isso, com certeza, traz ainda mais preocupação. A gente fala de um país que já tem esse histórico, de um governante, uma liderança que já tem o histórico de não respeitar as eleições. A Venezuela passa por um processo muito difícil. Mais de 15 milhões de pessoas saíram do país por conta dessa guerra que foi instalada ali relacionada à própria ditadura e ao contestamento em relação à autoridade e ao mandato de Nicolás Maduro. Então, é um período de muita tensão e eu concordo com a Cássio em relação a essa neutralidade ter uma limitação, que é a limitação do que realmente um país pode se valer para manter um poder a despeito da opinião e da vontade do povo. A democracia, ela depende disso. Para que uma democracia exista, nós precisamos respeitar. Basicamente, ter eleições limpas é um dos preceitos mais importantes para que uma democracia se estabeleça. E se não há democracia ou um regime onde haja diálogo, é muito difícil que essa neutralidade se mantenha. É importante que o Brasil mantenha essa postura.